Boa noite, gente. Hoje eu tô aqui para explicar a história do Montezuma. E, primeiramente, quando a gente estava conversando sobre como a gente ia explicar a história dele, surgiu a origem do povo asteca. E sem ela não dá para entender a história dele. Então, hoje eu tô aqui para contar a origem do povo asteca. Primeiramente, quem ocupava o território mexicano antes da chegada dos espanhóis eram os povos astecas, toltecas e maias. E os astecas são originários dos povos mexicas, ou seja, cada povo desse tinha outras origens, que não eram exatamente maias, astecas ou toltecas. Eles se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII. E as lendas dizem que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlán. Durante a migração, eles foram levados por um grande guerreiro chamado Huitzilopochtli, que eu não sei falar o nome. Um marco importante para os astecas foi a fundação de Tenochtitlán, que ocorreu em 1325. A cidade foi marcada pela construção do Templo de Bambu, e o lugar foi escolhido por um sacerdote que obteve um presságio: uma águia pousada num cacto devorando uma serpente, o que hoje é o brasão do México. Após a fundação da cidade, eles desenvolveram os laços comerciais com cidades vizinhas, e então, por questão de força militar e econômica, eles formaram uma tríplice aliança com as cidades de Texcoco e Tlacopan. Porém, por influência de outros povos que não estavam na tríplice aliança, os tepanecas, eles foram submetidos a pagar impostos. Mas por volta de 1428, os astecas se rebelaram e os derrotaram, colocando um fim ao domínio desses povos, e também à Tríplice Aliança, que passou a impor sua ideologia, se transformando na grande força do Vale do México. Pessoal, eu vou dar continuidade à fala da Esther. Eu fiquei com a parte da biografia de Montezuma. E uma das dificuldades que nós tivemos foi descobrir a data de seu nascimento. E segundo os historiadores, ele nasceu por volta de 1466 e 1480. Ele era filho de Araucate. Ele substituiu seu filho, Aquatcat. Ele era o sacerdote-chefe de Camicanha, a escola das classes superiores, e visto como semideus. Ele passou metade de seu reinado consolidando seu poder em Tenochtitlan. Ele instituiu novas reformas imperiais, removendo muitos de seus conselheiros do seu tio, e executando vários deles e substituindo-os por seus ex-alunos. Ele também aboliu a classe hierárquica de Kiko Fez, acabando com a chance de algum plebeu chegar à nobreza. E para se distanciar das pessoas comuns, Montezuma criou um ritual que até intriga os historiadores estudiosos. Era um ritual onde que eles arrancavam o coração das pessoas ainda vivas, colocava dentro de uma pirâmide e deixava o sangue escorrer pelas escadas. Mas eles preferiam fazer isso com as crianças. E eles também sacrificavam aquelas crianças que nasciam com lepolino. E essa prática, ela durava de 3 a 6 meses. E eles também praticavam canibalismo. E esses eram um ritual praticamente preferido deles. E o Montezuma, ele não gostava de pedras preciosas, de riqueza, essas coisas. Ele cultivava flores do campo, essas coisas. E para ele, essas coisas, assim, riquezas, pedras, era considerado o cocô dos deuses. E é isso, pessoal. Eu peço desculpa por algumas palavras que eu não soube pronunciar. E boa noite a todos. Obrigada.
Oi, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a sociedade asteca, mais precisamente sobre os seus presságios e os seus agouros. Bom, os astecas eram totalmente supersticiosos, certo? E eles acreditavam fielmente nisso e esses presságios e agouros vão moldar totalmente a sociedade deles. Eles possuíam uma forma de adivinhação cíclica muito parecida com a nossa astrologia atual. E também dispunham de 2 calendários, um solar e um mitológico, certo? Sendo que esses 2 calendários possuem suas diferenças ali, né, de data e tal, mas de 52 em 52 anos esse calendário se cruzava e os astecas acreditavam que eles entrariam em uma nova era, um novo ciclo para a sociedade asteca iria recomeçar, sendo isso positivo ou não. Sendo assim, esse calendário religioso ele tem um caráter que possibilita prever o futuro. Como assim? Quando alguém da sociedade asteca nascia, um indivíduo, certo? Ele era levado a um intérprete local que, usufruindo da data do nascimento dessa pessoa, iria prever o futuro dela, determinando ali se a pessoa ia ser um sacerdote, um militar, esse tipo de coisa. E além dessa maneira sistemática de interpretação, também havia uma forma mais pontual. Essa forma mais pontual, ela decorre de eventos simbólicos. Por exemplo, quando os astecas acreditavam em qualquer evento que fugia da sua rotina ali, como um sonho estranho, eles acreditavam também que um prisioneiro ficar triste era algo de mau agouro. Um pássaro gritar a certa hora do dia indicava que alguma coisa ia acontecer. Alguém esquecer o que estava falando no meio de uma conversa, isso era visto como um presságio ruim. Além disso, agora partindo desse ponto de que esses presságios, esses agouros já aconteceram, os astecas também, mesmo com esse tardiamento, buscavam os adivinhos e os intérpretes. Esses intérpretes usufruíam de objetos como grão de milho, fio de arroz e água para realizar essas interpretações. Bom, esses presságios e agouros eram de extrema importância, eles possuíam extremo prestígio na sociedade asteca, sendo levados muito a sério por todos. Eu vou dar continuidade no assunto sobre Montezuma, na perspectiva da conquista da América, que foi quando houve a invasão dos espanhóis no território mexicano, em Tenochtitlán, que é a atual cidade do México. E eu vou falar sobre comunicação, em como isso foi importante para a conquista dos espanhóis. Enfim, na sociedade asteca, a comunicação foi muito importante, pois eles ainda não havia uma escrita. E para eles manterem suas normas, seus valores e suas leis, eles desenvolveram uma memorização social para que esses valores fossem repassados às outras gerações. Então eles mantinham esses discursos decorados, eles desenvolviam essas falas rituais. Então, para ser um bom líder asteca, era necessário ser um bom orador, ser bom com retórica, ser um tlatoane, aquele que possui a palavra. E foi algo que dificultou Montezuma em seu contato com Cortés, pois a chegada dos espanhóis foi totalmente imprevisível para a população asteca. E a população asteca só sabiam lidar com eventos que fossem pré-anunciados. Então, esse momento exigia uma improvisação dos indígenas e era algo que eles não sabiam desenvolver. Enquanto que para os espanhóis era muito mais fácil de simular a verdade, os indígenas não sabiam mentir. Então, Cortés, sabendo disso, utilizou para dissimular e deixar os indígenas ainda mais confusos. E foi assim que ele foi conseguindo conquistar o território mexicano. E então ficou bem claro com esse choque de civilizações que os indígenas mantinham uma comunicação com o mundo muito melhor que os espanhóis, enquanto que os espanhóis mantinham uma comunicação com os humanos muito melhor que os indígenas. E nesse momento era necessário ter uma relação interhumana muito melhor para conseguir vencer
essa guerra. Então, mesmo com essa vitória, o Todorov ressaltou em seu capítulo que foi uma vitória problemática, pois não havia somente uma forma de comunicação. Então, mesmo que os espanhóis fossem bons em relações interhumanas, ficou um buraco, pois eles não tinham essa interpretação do mundo, então eles não conseguiam se integrar no mundo da mesma forma que os indígenas conseguiam se integrar. Então, para Todorov, esse encontro nada mais foi que humano e que mostrou essa dificuldade das relações humanas. E eu acho que é isso que eu tenho para falar.